Sejam muito bem-vindos a esse encontro. Hoje nós vamos falar sobre meditação. É uma live diferente, uma live prática, a gente vai meditar juntos. É uma live mais curtinha e durante a semana eu recebi várias mensagens de vocês com dúvidas sobre como começar a meditar, quais as maiores dificuldades. Anotei todas, estão aqui no computador para a gente poder falar de uma por uma dessas dúvidas, tá bom? Enquanto o pessoal vai entrando, eu vou me apresentar. Eu sou Maísa Picasso, eu sou terapeuta. Esse é meu Instagram. Toda vez que vocês mandam mensagem por esse Instagram, vocês falam comigo, tá? Com esse período de isolamento social, meus trabalhos estão todos online. Então, eu tenho feito lives e terapia online para crianças, para jovens, adultos, casais, família, constelação familiar. Mas quando essa fase passar, a gente volta para os encontros presenciais, além do trabalho online. Tá bom? Vocês estão me ouvindo bem? Vamos lá! Eu aposto aqui que todo mundo já ouviu alguém comentar ou já ouviu em algum lugar algo positivo sobre meditação, né? Que alguém fez e mudou muito, né? E é verdade mesmo, a meditação ela traz muita tranquilidade interior, ela melhora nosso sono, melhora nosso físico, nosso emocional, nossos pensamentos. Mas apesar de eu falar tudo isso para vocês, o que eu quero é que vocês experimentem isso a partir da prática da meditação e vocês mesmos notem como a vida de vocês mudou completamente após começar a meditar e que as pessoas ao seu redor, elas notam a mudança, isso é real, tá? Além dessas questões de melhorar a ansiedade, fluxo de pensamentos, quantidade de pensamentos, emoções desequilibradas, a meditação também ela desenvolve em você uma espécie de observador. É mais ou menos assim, como se você fosse para o cinema, você estivesse lá no fundão assistindo um filme, e independente de você, o que acontece na tela? As imagens começam a se formar na tela. Então a cena 1 vem e a cena 1 vai, né? A cena 2 vem e a cena 2 vai, a cena 3 vem e a cena 3 vai. Assim é mais ou menos a gente com relação à nossa vida. Quando a gente começa a meditar, é como se a gente alcançasse dentro da gente um lugar de paz, uma espécie de trono de paz, onde é tão gostoso, é tão prazeroso ficar naquele lugar, que as coisas acontecem no seu dia a dia, as dificuldades, entre aspas, acontecem e você já lida com elas de uma outra forma. Você já pensa duas vezes antes de se envolver 100% naquilo, mergulhar 100% naquela dificuldade e sofrer com aquilo. Então você já olha para aquilo com um certo grau de distanciamento, com um olhar também de observador. Você vive o que precisa ser vivido, porém com outro olhar, e a meditação ela faz isso, porque à medida que você vai meditando, você vai mergulhando cada vez mais em silêncio interior, e você vai notando que esse silêncio que você experimenta durante a sua meditação, ele vai acontecendo durante o seu dia a dia. Então você está trabalhando, de repente você está silencioso, calmo, tranquilo. Você vai fazendo as coisas no dia a dia, só que ao invés de você fazer as coisas com o pensamento acelerado, você começa a experimentar fazer as coisas mais devagar, mais focado no presente, com menos ansiedade, com menos preocupação. Essa é uma das maravilhas que a meditação traz. Então, ela te ensina a não se envolver tanto com os dramas, entre aspas, da vida, te ensina a desenvolver uma espécie de lugar de paz dentro de você, onde você vai pensar duas vezes antes de sair desse lugar para se envolver, mergulhar completamente nas dificuldades, entre aspas, da vida. Sempre que eu falo assim, dificuldade e tal, eu gosto de colocar entre aspas para a gente entender assim, que a vida ela tem acontecimentos. E os acontecimentos, eles são neutros. A gente é que vai dar o peso para dizer aquilo é muito ruim, aquilo é ruim. Mas tudo acontece porque precisa acontecer. Então, por isso que eu sempre coloco assim entre aspas, tá bom?
Então a meditação, ela vai criando uma espécie, gente, de distanciamento entre quem você é de verdade e quem você pensa que você é. Então, você começa a se conhecer melhor, começa a se conhecer seus pensamentos verdadeiros, seus sentimentos verdadeiros, suas qualidades, sua real natureza. E você vai se afastando, por exemplo, de expectativas que você criou para sua vida, expectativas que os outros criaram, regrinhas, convenções sociais que antes te tiravam do sério. Aí você vai vendo isso com outro olhar, com outro peso. Você começa a perceber que os acontecimentos da sua vida, eles não precisam te definir, porque você vai muito além de tudo isso. Você começa a perceber que você não é os seus pensamentos, você é mais do que isso. Você não é os seus sentimentos, você é mais do que isso. Você não é somente o que os seus sentidos vão dizer que você é. Você começa a se aproximar mais de quem você é verdadeiramente e criar um certo afastamento, um distanciamento, digamos assim, do seu falso eu, né? Daquilo que você não é, tá bom? E sempre nesse lugar do observador. Você vive e observa ao mesmo tempo, mas com outro peso, com outro olhar, com muito mais leveza. É magnífico, só experimentando para vocês verem. E vocês vão experimentar e depois vocês vão me dizer assim, Maísa, todo mundo notou que eu tô diferente. Eu falei, foi a meditação, porque é real, é isso mesmo que acontece na vida da gente. Vocês fizeram várias perguntas para mim e vários pontos que vocês tinham dificuldade, tá? Eu anotei, vou começar a falar aqui para vocês. Esse passo a passo que eu vou passar agora sobre a meditação é tão simples, gente, tão simples, que vocês vão poder fazer sozinho todos os dias e vocês ainda vão poder ensinar para as crianças, porque é muito fácil, muito simples. Imagine se as crianças começassem desde pequenininho já a ir se distanciando, né? Já aprendendo a observar nesse lugar de paz. Seria muito legal, né? Então vocês vão ver. Como começar a meditar? Em primeiro lugar, eu quero que você estabeleça um horário. Então pode ser assim, todo dia, sei lá, 7 horas da manhã, ou você pode estabelecer um grupo de horário, tipo assim, é todo dia ao acordar, todo dia assim que eu chego do trabalho, todo dia antes de dormir. Tanto você pode estabelecer um horário fixo, como por exemplo, eu estou participando de uma meditação coletiva desde que iniciou o isolamento social, que é todos os dias 17h30, é meu horário fixo, tá? Mas você pode também meditar junto com um grupo de atividades, um hábito que você já tem. Por quê? Porque um dos problemas da meditação que vocês desistem de continuar é porque vocês não chegam a praticar todos os dias a ponto de criar um hábito. Então, se você escolhe o horário, ou se você escolhe, vai ser todo dia ao acordar, aí você vai juntar a sua atividade de meditação junto com algo que você já faz. Tipo, todo dia ao acordar, eu me espreguiço, arrumo minha cama, tomo meu banho e aí eu saía do quarto e ia tomar café. Agora, assim que eu tomar meu banho, eu vou sentar, fazer minha meditação e depois eu vou fazer as atividades do dia, entendeu? Então você associou o hábito de meditar a um hábito de acordar que você já tinha. Isso também dá muita força e muito poder e ajuda a desenvolver o hábito diário de meditar. Porque quando você desenvolver o hábito diário de meditar, a meditação vai ganhar vida. Você vai sentir falta quando você não meditar, de tão profundo e gostoso que fica. Uma outra coisa que eu observo também do porquê que as pessoas muitas vezes não levam a meditação assim como um hábito é porque já começam escolhendo um tempo de duração longo demais. Então, você está começando, não espere que você vai ficar 30 minutos meditando, não precisa isso. A probabilidade de você se cansar
é grande demais. E a gente tem mania de fazer isso, né? Às vezes a gente dá um passo, a gente tá começando em alguma coisa e a gente já começa querendo dar 3 passos ao invés do primeiro passo. Engraçado que hoje eu postei no Instagram, né, e no Facebook, uma mensagem justamente sobre isso, que você deve sempre começar dando o primeiro passo, subindo um degrau da escada, devagarzinho e sempre. E os novos hábitos, eles se formam assim, começa pequeno. Então, vamos fazer um compromisso aqui. Todo mundo que está assistindo essa live vai começar a meditar apenas 2 minutos por dia. Isso mesmo, apenas 2 minutos. E aí o que é que você vai fazer? Você vai meditar uma semana, 2 minutos, e quando passar uma semana você observa se você sente que já dá para aumentar. Aí você pode aumentar para 3 minutos ou 4 minutos. Mas vocês vão perceber que mesmo 2 minutos com essa técnica você vai fazer tão intensamente que você já sente a diferença, tá bom? Essa de agora que eu vou falar foi uma dúvida que vocês me mandaram. Maísa, eu posso meditar deitado? Pronto. Meditar deitado, gente, não é meditação, é relaxamento. Então, se seu objetivo é relaxar para poder dormir, você pode fazer esse exercício deitado. Mas se você gostaria de experimentar todos esses pontos que eu falei aqui no início, mais silêncio interior, mais paz, esse lugar de paz onde você vai permanecer durante todo o dia, independente da hora, porque começa você experimentando na meditação. E depois essa paz e esse silêncio vai se espalhando durante todo o dia. Então, se você quer experimentar isso, você tem que fazer a meditação sentado. Lembrando que sua coluna vertebral é como se fosse uma antena. Por ela vão passar energias tanto subindo quanto descendo. Então, vamos ajudar essa Kundalini a subir a sua coluna, através da sua coluna, por todos os seus chakras, meditando sentado. Isso não significa que você vai ficar com aquela postura, ó, a não ser que você seja uma bailarina. Se você for um bailarino ou uma bailarina e essa sua postura for a sua postura normal, então você pode meditar assim. Mas a gente que não é bailarina, o que a gente faz? A gente procura uma posição confortável, encostada assim, recostado como eu tô, ó, no sofá. Tô confortável, eu não tô nem assim forçado e também não tô assim largadona, tá vendo? Eu tô de um jeito confortável que eu consigo ficar aqui horas conversando com vocês. A coluna tá amparada, eu tô bem. Então, escolham essa posição ao sentar. Se você sentar num sofá ou numa cama, você pode botar os pés assim, ó, tá vendo? Tipo dobradinhos, como eu tô fazendo assim com a mão. É como eu tô aqui agora, que eu tô sentada no sofá. Se você fizer numa cadeira, aí você coloca os 2 pés no chão, paralelos, e no chão, recebendo essa energia gostosa da terra, tá bom? Agora não faz assim, tem gente que faz uma perna estirada e uma dobrada, não. As 2 estiradas, paralelas, no chão, a coluna encostada no recosto da cadeira e dá pra fazer. Se você for do grupo das baixinhas, como a pessoa que vos fala, e a cadeira for alta demais, e seu pezinho ficar saltando assim, ó, como tem gente que tá assistindo a live que eu sei que é baixinha, mais baixinha que eu, e o pezinho não encosta no chão, aí você pega uma almofada, coloca no chão e coloca o pé em cima, também pode ser, porque senão você pode sentir cansaço de ficar com a perninha assim balançando. Tá bom? Deixa eu ver aqui o próximo item. Vamos começar fazendo assim, ó, gente. Todo mundo vai cronometrar. Eu peguei até um celular que eu tenho aqui, um outro celular. Você vai na função do relógio, escolhe a função de temporizador ou timer, vai depender do seu tipo de celular. Nesse daqui é temporizador. Coloca 2 minutos e antes de começar você solta o cronômetro. E assim vai ser a sua meditação.
Quando terminar, ele vai apitar e meio que terminou. E o engraçado é que, com o tempo, uma coisa que eu observei quando eu fazia assim, é que eu comecei a criar o hábito de fazer isso em vários lugares. Então, além do meu horário de manhã cedo, às vezes, vamos supor, eu ia num médico, aí eu tava sentada lá, acabei de chegar, não tem muito o que fazer. Aí eu pegava, parava um pouquinho, silenciava, fechava os olhinhos e fazia meus 2 minutinhos ali, ou um pouquinho mais, ou um pouquinho menos, respirando e aproveitando essa energia gostosa. A outra coisa que eu queria falar é sobre os olhos fechados, tá? Eu recomendo que no início você faça sempre de olho fechado. Por quê? Para você não se distrair. Você de repente não começar a olhar as coisas à sua volta, tá você aqui meditando e olhando, eita, eu tirei aquele objeto do lugar ali, ó, e não guardei. Menina, como essa parede tá suja, esse quadro tá torto. Então, para evitar que você se distraia, você que está aprendendo agora a focar sua atenção na respiração, na meditação, então vamos fazer de olhos fechados, que facilita a concentração. Então, lembrando que a cada 7 dias você pode ver se tá tudo bem, você pode aumentar para 3 minutos, 4 minutos, tá bom? E vai meditar. Mas eu vou meditar como? A meditação que eu vou ensinar a vocês é a meditação do silêncio, da observação da respiração. Isso significa que eu vou ficar assim, ó. Não. Eu vou só focar a atenção na minha respiração. Eu vou observar a minha respiração. É isso que vai trazer silêncio e profundidade para você. Ao invés de você usar o tempo da meditação com meditação guiada, com processos assim, você já vai aproveitar e se aprofundar mais, que é observando a respiração e deixando que os pensamentos naturalmente vão se acalmando, porque eles vão, e daqui a pouco eu vou falar mais um pouquinho sobre ele. Então você não precisa inspirar e expirar de maneira desordenada, ou mais rápida, ou mais profunda, não. Basta inspirar e expirar. Inspirar e expirar naturalmente, ó. Faz de conta que aqui agora eu tô meditando. Eu só fiz trazer a minha atenção para a respiração. É isso que é meditação. A meditação raiz, digamos assim, é essa. É a que traz silêncio, silêncio interior, a que vai lhe possibilitar lhe conhecer. Quanto mais silêncio você experimenta, mais força e mais autoconhecimento você vai sentir, tá? Então, muita gente tem o hábito de achar que meditação é fazer coisas. Na verdade, não. A meditação é o momento em que você vai deixar de fazer coisas. É o momento em que você não vai fazer nada. Você vai só se proporcionar a respirar e observar a sua respiração. Aí você pode me perguntar assim, mas Mai, por que logo a respiração? Por que é observar a respiração e não uma outra coisa? Porque no fundo, o que a gente quer dizer quando a gente fala observe a sua respiração é esteja no momento presente, esteja no aqui e agora, porque a respiração ela não acontece nem no passado e nem no futuro, ela só acontece no presente. Então, quando a gente diz observe a sua respiração, é como se a gente estivesse dizendo, você vai ficar, pela primeira vez, você vai começar a criar o hábito de estar presente, estar na presença, estar na sua própria companhia. Você vai simplesmente estar 100% presente aqui e agora. É por isso que a gente fala em observar a respiração. Calma que daqui a pouco a gente vai praticar aqui juntos, viu? Eu recebi algumas perguntas assim. Mai, eu gosto de entoar mantras. Eu posso cantar um mantra na minha meditação? Você pode, meu amor. Mantras são muito poderosos.
eles têm uma vibração ímpar. E imagine que por milênios diversas pessoas meditaram cantando aquele mantra. Então ele é poderoso. Mas lembre-se que independente de qualquer técnica que você faça durante a meditação, você vai terminar essa técnica e você vai fazer o seu silêncio. Que o mais importante que eu estou trazendo aqui e agora para vocês é a importância do silêncio, de apenas observar a sua respiração e estar 100% no momento presente. Então, tem pessoas que tem um colazinho, não sei se vocês já ouviram falar, que chama japamala. Essas pessoas, elas passam bolinha por bolinha, como se fosse um terço, bolinha por bolinha, entoando um mantra. Então, teve gente que me perguntou, eu posso fazer? É recomendado? Você pode, é ótimo, esvazia bastante a mente, vai ser uma espécie de preparatório, mas lembre-se que quando terminar toda a volta do seu colar da japamala, o que você vai fazer? Você vai fazer silêncio e observar a sua respiração, pensando em nada e fazendo nenhuma técnica. Então, muita gente me perguntou se poderia ouvir música. Você pode, coloca uma música bem baixinha. Tem pessoas que colocam sons de natureza. Tem pessoas que colocam sinos para tocar de tempos em tempos. Tudo é válido. Mas só não crie dependência. O que a gente não pode criar? É dependência. Só medito se tiver o mantra. Só medito se tiver a música. Só se tiver um incenso. Só se eu tiver tomado banho. Só se eu não tiver com sono. Não crie dependências para a sua meditação. Você pode meditar em qualquer lugar, a qualquer momento. Observe. O que é que leva à meditação? O que é que a gente falou aqui? Que a meditação você vai fazer o quê? Observar sua respiração. Você não precisa de ter lido um livro, você não precisa estar em um lugar que seja silencioso, você não precisa estar na sombra, você não precisa... Então, é algo tão simples que a gente não deve ficar condicionando, né? Criando condições para poder fazer. Isso vai perdendo força. Isso vai perdendo profundidade. Aí quando você pensa que não, parou o hábito, nem criou o hábito de meditar. Algumas pessoas também falaram assim para mim, eu gosto de fazer meditação guiada no YouTube, ou então eu uso um programa que eu baixei, um aplicativo que eu baixei no celular de meditação. Posso fazer? Você pode. O que eu recomendo? Escolha uma meditação curta. E por quê? Porque senão você vai ficar tempo demais sentado, né? E quando terminar a sua meditação guiada, o que é que você vai fazer? Os seus minutos em silêncio, que é o que vai te trazer poder e que é o que vai te trazer força. Combinado assim? Pronto. Agora eu vou falar das dúvidas que eu recebi com relação a dificuldades e desafios da meditação. Uma pessoa falou para mim que toda vez que ela senta para meditar, ela tem vontade de abrir os olhos. Outra pessoa comentou que sente assim, coceira, dormência na perna, vontade de se mexer. Pronto. Isso é absolutamente normal e isso só acontece no início do processo da meditação. Vai chegar o momento que você vai ter tanta prática nisso e isso não demora não, viu? Não vai demorar meses e meses. Você desenvolve uma prática tal que você para de sentir esses comandos do corpo, porque tudo isso são comandos do corpo, né, dos sentidos. Então, você está sentado para meditar 2 minutos, não tem por que sentir dormência nos pés, nem por que sentir necessidade de se mexer, nem se coçar, muito menos de abrir os olhos. São só 2 minutos, depois 3, depois 4, é tão pouco tempo. E mesmo assim, se você sentir isso, o que você vai fazer? Igual a cena do cinema. O que acontece? Você está sentado lá, assistindo o filme, a cena 1 aparece e desaparece. A cena 2 aparece e desaparece.
Então, da mesma forma, você está sentado aqui meditando, sentiu vontade de se coçar. Não precisa se coçar. Continue focando na sua respiração, que a vontade ela desaparece. Agora, se você ficar pensando que está com vontade de se coçar, então essa vontade vai permanecer, mas você volta a atenção para a respiração e deixa todas essas vontadezinhas do corpo, elas vão vir e elas vão embora. Um outro desafio que eu sinto é com relação ao hábito. Vocês têm que praticar todos os dias até criar o hábito. Então evitem fazer um dia e esquecer 3. Por isso que é bom você usar o despertador do celular de repente para colocar um lembrete, né? Ou colocar um lembrete assim na geladeira, no guarda-roupa, que você está meditando. Uma menina me disse que ela fez uma espécie de calendário de 30 dias, imprimiu e colocou assim em um lugar onde ela via. E aí, todo dia que ela meditava, ela ia lá e fazia o X. Ela fez isso só para começar, só para criar o hábito. São formas. Por quê? Porque é muito comum até se esquecer da meditação. Então, você pode botar o lembrete do celular para despertar naquele horário, caso você faça uma meditação de horário, ou você pode colocar lembretes até no celular ou em outros locais para você se lembrar que agora faz parte da rotina ao acordar, ou assim que volta do trabalho, ou antes de dormir, a sua meditação. Combinado? E não parem, precisa formar um hábito, senão, vai sendo substituído por outras prioridades, entendeu? Na vida, e vocês não vão ter a oportunidade de experimentar o quanto isso é especial, gente, vocês não têm noção. O quanto a meditação ajuda a criar consciência. Eu recebi também algumas dúvidas com relação à concentração e com relação a controlar os pensamentos. Eu vou responder ao mesmo tempo, isso aí, porque tá interligado. Em primeiro lugar, você não vai conseguir controlar seus pensamentos. Se você está esperando sentar para meditar no momento em que você não tiver pensamento, essa hora não vai chegar. Você tem que sentar para meditar independente de como está a sua atividade mental. Você vai sentar para meditar independente de como está a sua atividade emocional ou de como está as suas atividades físicas. É claro que se você faz xixi, faz suas necessidades, então quando chegar na hora de meditar, você não vai sentir vontade de fazer xixi, né? É claro que se você vai meditar, um exemplo, todo dia 17h30, quando der 17 horas, você já vai parando. Você está assistindo um filme, você já para. Você está no celular, você já para, já bota uma musiquinha, vai tomar um banho, já vai o quê? Se interiorizando, diminuindo a atividade mental para te ajudar na hora que você sentar para meditar. Então, você vai sentar para meditar independente do seu fluxo de pensamento. E na hora que o pensamento vier, você vai continuar observando a sua respiração. E o pensamento vai ser igual o filme no cinema que eu falei. Você é o observador, o pensamento vem e o pensamento vai. Vai vir outro e vai embora. Então, vamos supor que apareça assim na sua mente. Você está lá meditando e apareça assim. Esqueci de fazer tal coisa. Continue respirando e observando a respiração. Não posso esquecer que amanhã eu tenho que fazer compras. Continue observando sua respiração. Agora, de vez em quando, pode acontecer o seguinte. Você pode ter um pensamento que lhe fisgue. Como assim? Vamos supor que no meio desse processo de meditação vem um pensamento assim. Você viu, minha? Quer que fulano escreveu para você no WhatsApp? E aquele pensamento lhe fisgou. E aí você começa a pensar sobre aquilo. Você não vai ficar triste, nem chateada por ter feito isso durante a sua meditação. Por quê? Porque isso faz parte. Isso é absolutamente normal e natural. Faz parte da mente ser assim. O que você vai fazer? Foi fisgada pelo pensamento?
Percebeu que foi fisgado pelo pensamento? Opa, eu estava meditando. Volta e observa a sua respiração. É simples assim. Não importa que naquele dia sua meditação você tenha ido 1000 vezes sendo fisgada a algum pensamento, algum sentimento, alguma lembrança. Assim que você se der conta, você volta e observa a sua respiração. E isso é meditar. E com o tempo, você e com a prática, você mesmo vai experimentando mais silêncio, o fluxo de pensamento diminui um pouquinho mais. Vocês vão perceber que vai ter um dia que você vai sentar para meditar e parece que você não pensou praticamente em nada. Ótimo, isso é absolutamente natural também. Já vai ter um dia que você vai sentar para meditar e você vai sentir que os pensamentos foram mais frequentes. Absolutamente normal também. Mas independente de tudo isso, você fez o quê? Observou a sua respiração. Colocou a sua atenção na respiração. Minha gente, a atenção é uma das coisas mais valiosas que existe. Onde a gente coloca a nossa atenção, aquilo cresce. Seja em algo bom, entre aspas, seja em algo ruim, entre aspas. Entre aspas, por quê? Porque, como eu falei, tudo que acontece é neutro. A gente é que dá valor. Então, se eu coloco a minha atenção em um projeto com força de vontade, eu quero mudar tal coisa, vou fazer, vou acontecer, eu coloco minha atenção com positividade, aquilo ali vai, ó. Se eu coloco a minha atenção no hábito de respirar, de notar a respiração, eu vou notar a respiração. Se eu coloco a minha atenção em lembranças do passado, é aquilo que eu vou ganhar mais lembranças, mais memórias. Quando pensar que eu estou 30 minutos sentado só lembrando do passado. Então, se você coloca a sua atenção em algo que relativamente não está bom na sua vida e você não está conseguindo mudar esse ciclo, aquilo tende a aumentar. Na verdade, não é nem que aquele problema seja tão grande, mas você dá tanta atenção a ele, pensando nele, que ele fica até maior do que é. Então, se liguem, a atenção na respiração é o sucesso da meditação. Basicamente foram essas dúvidas que vocês me mandaram. Deixa eu botar o computador aqui. E agora nós vamos meditar juntos. Quem tá deitado, senta. Quem tá sem recostar, pega um travesseirinho, uma almofada para recostar nas costas, tá? Veja se suas pernas estão dobradas. Se você estiver no sofá ou na cama, dá uma dobradinha assim, ó. E se você estiver na cadeira, estica as pernas assim, apoiadas no chão, paralelo. E tudo que a gente vai fazer agora é o que a gente conversou aqui. Nós vamos fazer 2 minutos de atenção à nossa respiração. Eu coloquei o timer e a gente vai ficar de olho fechado esses 2 minutos. E quando terminar, ele vai apitar. E vocês vão perceber como é simples. O que vocês vão fazer? Observar a respiração de vocês, apenas isso. Se os pensamentos vierem, não se importe, eles vão vir e vir, ir e vir, assim como o vai e vem das ondas, assim como as fases da lua, assim como as coisas na vida, elas são assim mesmo, elas vêm e voltam. A vida da gente é como se você fosse passar o dia inteiro no cinema. Você senta lá e não sabe o que vai acontecer. Uma hora vão botar um filme de ação, uma hora é um filme de romance, uma hora é um filme de drama. E é mais ou menos assim, a vida ela vai dando o tom das coisas que a gente vai precisar vivenciar, experienciar. E a gente vai tentar ficar nesse lugar de paz, na figura de observador, ao mesmo tempo em que a gente vive, a gente se observa. Nesse lugar de paz interior, que é uma forma bem verdadeira e bonita de vivenciar a nossa vida. Beleza? Vamos lá? Vou ligar aqui o temporizador, tá bom? Todo mundo fechando os olhos, se ajeita. E 1, 2, 3 e já!
Nosso tempo acabou. Fizeram a meditação comigo? Viram como é simples? 2 minutos passa rápido. E a gente só precisa observar a respiração. À medida que você vai praticando mais, você vai aumentando esse tempo e ficando mais tempo na presença, mais tempo 100% no aqui e agora, focado no presente. E isso vai lhe trazer muita força, muita vitalidade, vai te ajudar a diminuir o fluxo de pensamentos, de sentimentos, vai te ajudar a criar esse eu observador e ir se distanciando de tudo aquilo que você não é e passar a viver o que você é de verdade. Que essa é a verdadeira coisa linda que a meditação traz. Ela traz consciência sobre quem nós somos. Combinado? Essa live vai ficar 24 horas no Instagram. Eu vou colocar ela hoje ainda no canal Maísa Picasso no YouTube. Vocês vão poder assistir lá, caso vocês tenham perdido alguma parte do passo a passo, viu? Espero que vocês tenham gostado e que amanhã vocês já façam essa meditação. Já coloquem na sua rotina, comecem mesmo e depois vocês vão me dizer se não deu certo, se não funcionou. Se tiverem alguma dúvida, podem mandar direct, mas eu vou fazer assim, eu vou criar no story do Instagram uma caixinha de perguntas e respostas, caso vocês tenham alguma dúvida, à medida que vocês começaram a praticar amanhã, na segunda. Aí se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem responder na caixinha que eu escrevo para vocês tirando a dúvida, tá bom? Beijão, fiquem em paz e uma boa noite.